Está no ar o podcast Caos Corporativo. E nesse mês de junho, com a temporada Orgulho LGBTQIAPN+, na carreira. No episódio de hoje, temos a honra de receber Thiago Zanon, Chief People Officer Global da Atento, um líder que une visão estratégica, paixão pela inclusão e um repertório raro em gestão de pessoas. Com mais de 25 anos de trajetória em grandes empresas, Thiago é um entusiasta da agenda ESG e tem a diversidade, equidade e inclusão como pilares culturais inegociáveis. Bem-vindo, Thiago! Chega mais! E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, que alegria, um tema de fundamental importância hoje, Amanda Costa. Sim, estamos com ele, Thiago Zanon. Ei, Obrigada Thiago. por ter vindo. Obrigado, gente. Obrigado por Uhul. Temos muito a conversar no episódio de hoje, hein? Isso aí. Estamos começando. Roda a vinheta! Bom, nossa ideia hoje, nesse episódio, com a ilustre presença do Thiago Zanon, é falar sobre o letramento como ferramenta para desconstruir, né? Até porque para construir algo novo, às vezes é inevitável desconstruir, né? Como a gente costuma dizer aqui, toda grande mudança é precedida pelo caos. É verdade. E o letramento nesse lugar de construir novas organizações, né? Então, assim, é o tipo de letramento que não cabe numa aulinha de diversidade, né? É o tipo de letramento que acontece ali no dia a dia, permeia a organização de forma positiva e de forma afirmativa e de forma verdadeira. Então, obrigada por estar aqui com a gente para tratar sobre esse tema. Eu queria saber, em primeiro lugar, como é que a agenda de diversidade entrou na sua vida, né? Você que é formado em administração de empresas e depois fez mestrado em engenharia de produção, enfim, tem especialização na área literária, é autor de livros. Onde é que entra a diversidade permeando tudo isso? Bom, eu acho que a diversidade, ela é uma condição da existência, é um elemento que está presente no nosso dia a dia, no meu dia a dia, quer eu queira, quer não. Eu acho que não é como a diversidade entrou na minha vida, mas é como eu a percebi e aceitei que a gente trabalha, vive, convive com pessoas de todos os tipos e que a gente tem que se livrar dos nossos vieses conscientes e inconscientes, né? E fazer com que tudo que nos cerque seja valorizado, né? Eu trabalho para uma empresa onde a diversidade é um tema central, né? Uma empresa com 110 mil empregados globalmente, presente em 17 países. A diversidade é tudo. Nós temos gente de todos os tipos e todos os tipos de diversidade. Tem uma coisa interessante, por exemplo, na Atento a gente tem que recrutar para um determinado cliente todos os meses nigerianos. Então, um dos grupos de diversidade que a gente tem é justamente de imigrantes e refugiados. Para conversar de igual para igual, ter a empatia. Exato. Para os nigerianos que a gente recruta, tem que atender um cliente que opera na Nigéria. Certo. Se a gente atende do Brasil. Então, isso é um exemplo, né? E por aí vai. Todos os grupos estão representados. Então, como a diversidade entrou na minha vida? Não sei, eu entrei no meio dela. Você que entrou na diversidade, Eu que entrei na diversidade. Né? Mas acho que talvez eu não tenha formulado bem minha pergunta. Ótimo, concordo plenamente, ela faz parte do nosso dia a dia, mas como é que profissionalmente você decidiu lidar com esse tema e levar esse tema também como bandeira? Eu acho que toda empresa devia fazer isso. Né? E quando eu me vi numa empresa com tanta gente, onde diversidade era uma coisa, um tema, um assunto relevante, eu decidi abraçar a causa. Eu falei assim, não, isso aqui não é só uma vantagem competitiva. Isso é também humanidade. Isso é também um legado que a gente deixa para a sociedade, né, como organização e como indivíduo. Propósito, então, né? Antes, nas outras organizações onde eu atuei, o assunto existia, mas ele não era tão central
quanto é agora. Quando eu percebi essa centralidade, eu falei, vamos levar isso no limite, vamos valorizar tudo que for possível, vamos incentivar o que temos, o que queremos ter, e caminhar nessa direção. Sensacional. Agora, Thiago, você trouxe um aspecto super interessante. Quando você fala dos nigerianos, eles são uma parcela da sociedade, e boa parte das companhias também, né? A maior parte das companhias é um reflexo da sociedade que a gente vive, com todas as suas características, com todos os seus gêneros, classes, opiniões, religiosidades. Mas a gente ainda vê que algumas companhias insistem em seguir uma linha de combater a diversidade, né? Elas até já no processo seletivo já começam a colocar determinadas exigências que fazem com que a empresa se pareça muito com a figura dos seus donos, dos seus patriarcas, dos seus acionistas. Hoje você acha que tem espaço ainda para organizações desse tipo? E por que às vezes os próprios clientes não se insurgem? Falam assim, eu vou deixar de comprar dessas empresas aqui porque elas não me representam. Ou de uma ideia do que é o perfil ideal Uhum. que as empresas têm. Eu lembro quando eu comecei minha carreira, meu primeiro trabalho assim mais relevante foi numa consultoria. Uhum. Eu participei do processo, entrei tudo, e participei de outros processos de outras consultorias também. E o que eu via nesses processos de consultorias, de estratégia nos anos 2000, era sempre o mesmo perfil. Assim, eu quero alguém que tenha feito faculdade Poli, de ponta, ou ITA, ou FEA, ou não sei o quê. Inglês fluente, E aí, intercâmbio na bagagem. E aí é todo mundo branco, é todo mundo padrão. Sim. Ninguém periférico, nada. Não. Imagina. Não se falava nisso. Né? Se falava, né? E era normal. Né? Era normal. Então, esse era o padrão. O banco também tinha muito isso, né? Embora o banco empregue muita gente, então tem que flexibilizar, mas conforme você ia crescendo na carreira, você ia verificando esses perfis muito semelhantes. Muito semelhantes. E você acha que mudou alguma coisa? Você acha que está melhor? Então, até há pouco tempo eu achava que estava melhor. Né? Porque, de fato, as empresas evoluíram muito, né? E começaram a falar de diversidade e inclusão, começaram a ter programas e pôr essas coisas para frente de uma forma que parecia verdadeira. Hoje, muitas deram para trás. Puxa, que é terrível. Eu acho difícil entender uma mudança de discurso tão radical. Mas eu não acho que a diversidade, a inclusão e esses elementos tenham enfraquecido. Eu acho que o discurso mudou, mas dentro das organizações as coisas, imagino, devem estar acontecendo do jeito que sempre aconteceram, mas fala diferente. Fala diferente. Até mudar a chefia. O que continua sendo inaceitável. Claro. Mas é menos mal do que se tivessem jogado fora tudo que foi feito durante esse tempo todo. Sim. Thiago, você estava falando um pouco, né, do começo da sua carreira, lá no início dos anos 2000, e do cenário que você encontrou quando você chegou, e a nossa temporada é a temporada do orgulho LGBTQIAPN+, né? Então, eu não posso deixar de perguntar para você, né, para que você possa ter a oportunidade de compartilhar os seus aprendizados com as pessoas que estão nos ouvindo, olhando para a sua carreira, quais foram os desafios que você enfrentou sendo um homem gay? Você falou desde do começo, você se posicionou sempre. Conta um pouco desse contexto claro pra gente. De jeito nenhum. Não dava, né? Não dava. Não tinha como. Não era possível. Bom, ainda que não perguntavam nos processos seletivos dos quais eu participava. Porque eu sei de outros que se perguntavam. Peraí, você falou no presente. Hoje não dá mais para perguntar. Mas não perguntam mais. Não perguntam mais. Não que a gente saiba. Não que a gente saiba. Até alguém publicar no LinkedIn. Falando, não, pelo amor de Deus. Mas como? Mas eu entrava, começava a trabalhar, não falava disso, não tratava da minha vida privada, não fazia amigos no trabalho, não tinha confidências no trabalho com ninguém.
E assim foi durante muitos e muitos anos. Até que a sociedade foi sendo mais receptiva, né, à população LGBT. Eu fui me sentindo mais fortalecido também profissionalmente. E um dia, quando eu comecei numa empresa nova, eu já peguei e falei abertamente em um momento de uma reunião, né, não falei eu sou gay, mas falei, não sei, o meu companheiro, não sei o quê. E aí ficou. Né? Mas foi muito gradual, né? Até esse momento que foi disruptivo, mas assim, a construção... E como é que foi para você esse momento? Libertador, né? Super libertador. E Você depois disso eu não voltei mais atrás, nunca mais. Ótimo! E o que você diria, né, para quem ainda hoje passa por essa angústia que você passou durante tantos anos? Você está no lugar errado. Você tem que procurar uma organização que te receba. A gente não pode obrigar as organizações a serem como a gente quer, mas a gente pode não estar nas que... Né? E, ok, não dá para escolher o emprego todo mundo, não dá para... Isso eu estou, assim, talvez simplificando. Mas não muda o diagnóstico, você está no lugar errado. O que é possível fazer? Sim. Eu não sei. Mas eu acho que as pessoas têm que ter orgulho de ser quem são, eu acho que elas têm que dizer quem são, sem medo de represália. Tem que se posicionar. Né? É muito fácil falar isso na minha posição. Eu sei que não é a mesma coisa para todo mundo. Mas, se não for assim, a gente não sai do lugar. Foi por causa de pessoas que, numa posição de fragilidade, se tornaram fortes, que essa agenda avançou. Exato. Teve essa ruptura em algum momento. No público LGBT, na questão do racismo étnico, seja para o lado que a gente olhar, sempre tem os heróis, os precursores, as pessoas a quem a gente deve, né, render graças. Agradecer. Porque mudaram o caminho da história. Agora, você está trazendo um ponto super importante, né, Thiago? Porque apesar de que a gente enxerga essas conquistas e muitas vezes essas conquistas acabam dependendo da insurgência de algumas pessoas que ou se sentem à vontade de falar ou então respiram o ar da coragem e falam, vou falar e vou ter orgulho de quem eu sou e dane-se, e se não tiver a guarida eu vou embora. Mas ainda assim, a minha dúvida é por que determinadas organizações acabam silenciando com relação a isso? Porque a maior parte da cultura organizacional está muito na figura dos líderes. E os líderes, eles acabam ditando os comportamentos. E a gente percebe que, por mais que exista uma discussão e um estímulo, né, a esse tipo de liberdade, venha você vestido de você mesmo, fale o que você pensa, seja autêntico. Quando chega na questão da sexualidade, da orientação, há um tabu, há uma repressão. E eu acho que muito em cima disso está não só no ambiente que você trabalha, mas no chefe do chefe, como é que essa informação sobe. Falta muito ainda, na tua visão, para a gente mudar as culturas organizacionais para que as pessoas sejam elas mesmas? Eu acho que falta. Eu acho que as organizações, as mais progressistas, estão no caminho certo. Né? Mas tem muita empresa de dono ainda, que o dono tem uma visão mais preconceituosa, e aí o discurso de diversidade na empresa é só discurso. Né? Agora, organizações mais... menos assim travadas, acho que estão no caminho certo. Tá pronto? Não, muito longe, né? Muito longe. Temos que continuar insistindo, né? Mas assim, e não só por preconceito pela orientação sexual, mas muito também de misoginia, de machismo, de comportamento de masculinidade tóxica, que não afeta o público gay só. Né? Os efeitos da masculinidade tóxica vão direto em cima da mulher. Total. Né? E tem muita gente que ainda não vê, não enxerga, acha que é normal, acha que é assim mesmo. Sim. Né? Embora a discussão esteja muito agora... Sim, está muito viva. Tem séries de TV, né, discutindo o assunto. Sim. Né? Agora, combater preconceito contra LGBTs numa empresa eu não vou dizer que é fácil, mas é bem definido, bem delimitado. Combater essa questão da masculinidade tóxica e da misoginia
Nossa, é muito mais amplo. complexo e muito menos mais difícil delimitado. Sim, e passa por uma questão, quando você fala do machismo, as empresas são reflexo da sociedade, né? Uhum. Então, assim, na verdade, a gente vive numa estrutura patriarcal e totalmente machista, onde a masculinidade tóxica ainda é muito aceita, né? E quando a gente fala dos preconceitos contra a mulher, contra as pessoas LGBTQIAPN+, contra as pessoas com questões raciais e de religiões e tudo, eu acho que passa por comportamentos assim muito sutis. Uhum. Né? Eu acho que hoje, dificilmente, talvez no governo anterior, as pessoas tenham tomado a licença poética de falarem mais abertamente os seus preconceitos e tudo mais, mas acho que, graças a Deus, isso já voltou um pouco à sua normalidade, e esses comentários, eles acabam ficando encapsulados em pequenas piadas, em pequenos olhares. São as microagressões. São né? as microagressões do dia a dia. Então, assim, não é uma coisa que as pessoas chegam e falam assim, você, mulher, você não é inteligente, para de falar agora. Não é isso. Mesma coisa com as pessoas LGBT. Então, assim, é na minúcia que esse problema vive, né? Aí é responsabilidade de todo mundo combater esse tipo de coisa. Não é da vítima. De forma alguma. Porque ela nem consegue, né? Ela não consegue. Mas, se você é ali um gerente, homem, branco, hétero, e escuta esse comentário, você tem a obrigação moral de corrigir isso. De repreender. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Porque tem aquela história que eu já ouvi muito, assim, né? Amanda, você não pode corrigir a pessoa na frente, porque você se torna antipática e o assunto fica antipático. Você perde a possibilidade das pessoas serem simpáticas com a sua dor. Eu escuto isso muito, queria ouvir de você. Feedback você tem que dar em off, né? E aí? Isso é uma bobagem. Tem que falar na lata. Tem que falar na lata. Tem que falar na lata. Na frente de todo mundo. Assim, não feedback em geral. Este tipo de feedback. Sim. Isso. Porque às vezes quando a ocorrência, a afronta a esse princípio é tão crítico, eu acho que ele precisa ser dado imediatamente. Porque é o seguinte, existe uma cultura organizacional real e uma desejada. E uma que acontece apesar da vontade da organização. E a gente tem que mover essa que acontece para o que é o desejado. E como é que a gente transforma uma cultura organizacional? Com exemplos, com histórias, com o comportamento da liderança, pautando, né? o que a gente quer valorizar. E o que acontece no dia a dia mesmo, né? No dia a dia. Porque não adianta ser num treinamento. Não adianta nada. O treinamento tem que ter. Tem que ter. Mas não pode ser separado. Mas não é ele que vai fazer as coisas acontecerem. O que vai acontecer, vai fazer o preconceito ser... E olha, se você é preconceituosa, você pode ser preconceituosa na sua casa o tanto que você quiser. Isso não é problema meu. Mas no ambiente de trabalho, você vai ter que agir de acordo com a cultura da empresa, com as normas e com o que foi estabelecido. Então, você não vai poder fazer piada. Então, vamos falar disso, Thiago, o letramento, né? O letramento para líderes hoje acaba sendo, então, crucial, né? Crítico para todo mundo, porque eu acho que tem uma questão do treinamento, como vocês dois estão falando, mas tem uma questão de ensinar as pessoas a utilizar as nomenclaturas corretas, a conseguir detectar situações dos micromachismos, dos micropreconceitos, ou mesmo até quando a gente estava falando do diversity washing, né? Eu falo que a minha empresa, ou então a minha postura como líder, ela é diversa, mas não é. Como é que você vê essa questão do letramento para líder hoje? Dá para a gente implementar de uma maneira que não pareça também, ou que talvez até deva aparecer em algumas situações mais doutrinária, né? Fala assim, olha, ou você se enquadra ou você está fora, mas antes disso eu vou tentar te ensinar da maneira como deveria ser. Eu acho que tem dois elementos. É a parte doutrinária, para usar a sua palavra, que é explicar isso, não pode. Eu acho que a gente tem que ser bem objetivo nisso, porque as pessoas com seus preconceitos originais não sabem, não percebem, e às vezes querem saber, então a gente tem que dizer, você não pode dizer isso. O que, por exemplo? Você não pode chamar um São Paulino de Bambi. Por exemplo. Isso acontece nas piadas. Acontece? Né? A piada da loira burra, por exemplo. Ou do português. Burra, do português.
Então, piada já foi uma coisa engraçada em algum momento, não sei, acho que não, mas talvez tenha sido, na época dos Trapalhões. Mas não dá para fazer esse tipo de coisa mais. E você sempre se posiciona, Thiago? Você sempre fala isso? Se você vira alguém falando, chamando um São Paulino de Bambi, você chega e fala assim, você enquadra mesmo? Como é que é? Me conta. Atualmente, sim. Tem que enquadrar. Atualmente, sim. E os líderes têm que fazer isso também, né? E tem várias coisas, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, tem uma piada machista numa mesa de reunião, as pessoas riem, você não pode rir. E ainda tem que fazer a cara séria. Sim. E não tem as pessoas isso. Percebem. E não tem isso de, mas aqui entre nós, só nós, tudo bem, vamos rir aqui entre nós. Eu acho que isso tem nome, né? Chama-se pacto patriarcal, né? Quando acontece entre os homens. Pacto patriarcal. Porque os homens se fecham, assim, aqui, e se dão a licença aqui entre nós, temos a licença de... Aqui entre nós a gente pode falar que ela só vende porque ela usa aquela sainha de bater meta, né? Então, assim, aquele cara é muito criativo, mas é viadinho, né? A gente sabe que esse tipo de coisa acontece pelas nossas costas, a gente sabe disso. Então, assim, se você, homem, se você, mulher que tem preconceito, se você quer mudar a sua atitude, mude na vida inteira. Porque eu não acho que dá para ficar interpretando um papel só na empresa. Você acha que dá, Thiago? Não. Eu acho que não é nem que não dá. Acho que não deve. Não é útil para o indivíduo né, que tem que evoluir. E uma hora escapa, né? Que tem que evoluir como ser humano. Né? É o discurso religioso dos cristãos de extrema direita que esquecem tudo que o Jesus Cristo, que é o objeto de adoração deles, pregou para pregar outra coisa. Né? É a hipocrisia. Então, você ser de um jeito em casa, ser de outro no trabalho, não. O que eu disse antes no trabalho, você tem que ser assim. Obrigatoriamente. Se você quer ser um idiota na sua casa, é um problema seu. Mas da aqui sua família, dos seus amigos, de quem escolhe conviver com você. O líder ou a pessoa que precisa ser, né, instruída, letrada, tem que ter uma capacidade de escuta ativa, desenvolvida e consciente. Sim. Né? E porque daí ele começa a poder também formular suas próprias hipóteses e tirar suas próprias conclusões do que é adequado e o que não é adequado. Então, a escuta e a empatia. Sem empatia, você não vai conseguir entender que esse tipo de comentário vai ofender alguém. É verdade. Antes de... Tem que escutar bem, né? Outro dia também, né, foi dito por aí que a empatia é uma fraqueza. Olha só. Né? E nada mais longe da realidade até evolutiva da humanidade, onde a empatia e a colaboração foi responsável pela raça humana se diferenciar dos outros animais. Pô, Thiago, eu queria avançar um pouco no teu papel na Atento, porque você lidera iniciativas de diversidade e cultura por vários países. E a gente sabe que vários países têm níveis diferentes de maturidade para lidar com isso. Como é que é a tua experiência nesse sentido? A gente tem que adequar cada vez mais a comunicação. Você vive uns perrengues aí também? São 17 países. Só 17 países. 17 culturas diferentes. 17 culturas diferentes, né, em diferentes estágios de maturidade em relação à diversidade, equidade e inclusão, e com aspectos culturais e com aspectos do que é diversidade nesses países diferente. Né? Então, nos Estados Unidos, a questão étnica é muito forte. Né? No Peru, não. Todo mundo é peruano. Todo mundo é peruano. Né? Então, vai mudando conforme você está. E é um exercício, né? Você tem que compreender a cultura local, conversar com as pessoas. Agora, alguns princípios são inalienáveis. Né? Então, alguns valores, e os valores que a gente prega como organização, têm que ser observados. Né? Então, não é porque um país é mais machista, culturalmente, historicamente, que o machismo, a misoginia vai ser
normalizado ali naquele país. Não, a gente tem que se adaptar à cultura local. Não é bem assim. Certo. Né? Nós somos uma organização privada. A gente tem formas de agir. Uhum. E aí a gente acaba contratando, aí tem todo o processo não só do letramento, que vem Sim. depois, mas na contratação, da escolha das pessoas, de buscar pessoas com perfil alinhado. Agora conta um pouquinho para a gente das ações de diversidade, equidade e inclusão que vocês promovem nesses 17 países. O Tento começou a falar disso em 2001, quando se uniu com o Instituto Ethos. Uhum. E de lá para cá vem evoluindo. Hoje a gente tem 5 grupos de afinidade, né? Onde que são formados por pessoas da empresa com patrocínio de algum líder e que tratam de assuntos relativos àquele público. Então tem o LGBT, QIA+, o diversidade étnica, o imigrantes e refugiados, né, o geracional e PCDs. Uhum. Então, esses 5 grupos trabalham iniciativas próprias que atendem os seus grupos. Uhum. E isso aí é espalhado em todos os países. Todo mundo. Uhum. Né? Então, aí, por exemplo, agora a gente vai ter uma iniciativa para o grupo, junto com o Mover, que é uma instituição de defesa dos direitos das pessoas negras, pretas e pardas, né, onde a gente atento vai dar mais de cerca de 3.000 bolsas de estudo de inglês. Uau. E mais, acho que 500 de desenvolvimento de habilidades de liderança para pessoas negras. Sensacional. E assim vai. O recrutamento e seleção é super importante para isso. Uhum. E essa discussão teórica sobre o que é meritocracia versus o que é diversidade, isso é uma grande bobagem. Uhum. Uma coisa não exclui a outra. Né? São coisas que têm que caminhar juntas. Né? Então, o nosso setor e a nossa empresa é historicamente uma empresa que recebe todo mundo. Né? Porque tem muita gente. Então, se a gente contrata 3.000 pessoas por mês, nossa, né? A equipe, o processo de recrutamento é quase fabril. Fabril, né? 3.000 pessoas sendo contratadas são pelo menos 12.000 entrevistas aí. 4 vezes. Isso é Brasil. Muito mais. Isso é global. 3.000 Brasil. Brasil, 3.000 no Brasil. Inteligência artificial já está... Aliás, dado que você falou de processo de contratação, você acha que a inteligência artificial, até na utilização dos processos de recrutamento, já estão pegando, porque um monte de gente já está utilizando a inteligência artificial, nem que seja para usar no ChatGPT para fazer as perguntas. Você acha que esse viés de preconceito já pode ter passado, inclusive, para os algoritmos? Possivelmente, mas a gente tem que treinar a inteligência artificial a não ter. Tem que letrar a inteligência artificial. Tem que letrar a inteligência artificial, exatamente. O que a gente sabe é que a inteligência artificial foi criada em ambientes acadêmicos, em ambientes de pesquisa, onde, na sua maior parte, a gente tem na liderança homens brancos. Mas ela aprende rápido, né? Ela aprende rápido. Então, a gente tem esse papel porque ela nasceu com viés. Nasceu com viés. Nasceu com viés. Tem que corrigir agora, né? Tem que dar uma... E ela é o futuro da maioria dos processos de recursos humanos. Uhum. Então, um modelo de gestão de pessoas moderno, ele é baseado em transformação digital e inteligência artificial. Né? De novo, numa esteira de recrutamento do tamanho da nossa, idealmente você só vai falar com um ser humano no final. Uhum. Tudo antes é feito, né, por tecnologia, via tecnologia. E aí a gente tem que ter uma inteligência artificial que seja alinhada aos valores, totalmente, né, que a gente defende. Uma outra iniciativa que a gente tem muito importante, e falando de LGBT, é com pessoas trans. Conta um pouco. Né? Então a gente tem, de acordo com o último censo,
porque a gente não pergunta isso nos momentos de contratação. De contratação, A gente contrata a pessoa. a pessoa. Mas de vez em quando a gente faz um censo e a pessoa pode se dizer que eu sou uma pessoa trans. Tem mais de 500 Hoje na Atento. hoje na Atento Brasil. Brasil, 500. Né? Talvez seja a empresa que mais emprega pessoas trans no Brasil. Né? Isso é cidadania, isso é dignidade, né? Isso é a inclusão na sua forma mais bonita. Exatamente. Né? Então, aí não é nem que tem uma iniciativa específica, só de fornecer oportunidade de trabalho para um público marginalizado, a gente está fazendo inclusão. Sim. Né? E, claro, tem o letramento do chefe, porque a gente ainda tem problema com isso. Sim. Né? Dentro da organização, uma organização que nem a nossa, que tem, a gente fez a pesquisa de engajamento esse ano, né? A percepção sobre sobre estarmos num ambiente inclusivo, de diversidade valorizada é altíssima, mais de 80% das pessoas concordando que assim estamos. Mas mesmo assim existe ainda, cara, para isso tem que ter uma ouvidoria ativa, Sim. e empoderada, que pode investigar denúncias e trazer Atuar. consequências. Agora, que conselho você daria para líderes que querem, que estão a fim de avançar na inclusão dentro das suas organizações? Quais seriam os primeiros passos? Eu acho que você tem que saber onde você está. A empresa, o líder tem que saber qual é a realidade da empresa dele. De alguma forma descobrir isso, seja através de uma pesquisa, seja através de grupo focal, seja sei lá de que forma. Mas precisa saber onde você está para saber aonde você vai chegar. E buscar aliados. Né? Eu acho que aí é a coisa fundamental. Buscar aliados. A gente não trata a diversidade top-down só. Ela tem que vir de cima. Mas ela é disseminada por esses aliados. Né? Por isso que a gente tem os grupos de aliados, chamam grupos de aliados para esses 5, que são esses 5 que eu disse em todos os países, que são pessoas que difundem os princípios, o que a gente entende que seja o correto. Né? E o terceiro ponto tem que ter coragem, né? Ainda mais em tempos atuais. Qual que você acha que é o limite, Thiago, entre o entendimento que o líder está em desenvolvimento e a hora que a gente fala assim, acho que não vale mais a pena investir num líder como esse, porque todas as iniciativas de letramento, aprendizagem, não vão fazer a pessoa... Você acha que é possível ter um divisor de águas que faz a empresa olhar e falar o seguinte, a partir daqui já não dá mais, a gente troca esse líder porque não, ou essa líder que não vale mais a pena? Eu acredito que o ser humano bem intencionado consegue se corrigir. Então, a gente explica uma vez, talvez 2. Talvez seja esse o limite. Terceira, tchau. Senão vai levar muito tempo, né? Drena energia e não vale. E assim, o prejuízo que a gente tem em sustentar uma situação com um líder que já se viu que é daquele jeito, o jeito que a pessoa é. Sim. Não é o prejuízo só para quem ele vitimiza, mas é para a organização como um todo, porque isso afeta a cultura. Mesmo que gere muito resultado líder, tchau. Tchau. Porque esse acho que é um grande problema nas empresas, né? Existem líderes extremamente machistas, extremamente homofóbicos, extremamente preconceituosos, mas que dão algum tipo de resultado. E aí é feita uma denúncia lá no RH, o RH vai falar com a diretoria fala, não, nessa líder não vai mexer porque me dá resultado. Não, mas olha o que ele fez. Então, assim, o RH precisa se empoderar. Como é que faz isso? Dá a receita de bolo pra gente, Thiago. O Thiago. Thiago vai fazer, cara, cair numa armadilha, você ensina como é que faz. Como é que o RH não passa pano para esse tipo de comportamento inaceitável? O RH tem que ter seu lugar na mesa, e tem que ter sua posição, e tem que ter sua força. E tem que gerar os resultados que se espera dele. Isso. E depende da empresa. Né? Depende da organização. Depende da organização ou depende do profissional? Ou da profissional? Depende dos dois. Depende dos dois. Eu acho que não dá para pôr só no profissional a responsabilidade por fazer esse tipo de mudança
forte, porque você punir, seja demitindo ou de outra forma, um executivo que dá resultado, é uma mudança cultural forte, né? E necessária. E necessária. Mas- O profissional pode ser forte, poderoso, pode se impor, mas se em algum lugar acima a coisa não reverbera, aí talvez ele também esteja no lugar errado, né? mas Eu estava posso- justamente pensando nisso. Voltamos para o começo. Posso falar uma né? coisa polêmica aqui? Eu vou me arriscar, mas eu acho que é muito polêmico, mas eu defendo. Eu acho que justamente nessas empresas aonde a agenda de diversidade perdeu força, principalmente pelos movimentos de fora do país, os movimentos anti-woke que existiram, e aí uma empresa vai lá e diminui, manda embora o pessoal da diversidade. Sabe o que parece para mim? Que o RH é fraco nessas empresas. Tudo bem que tem casos e casos, mas se eu tivesse que apostar uma ficha entre RH forte e fraco, dificilmente um RH forte numa empresa como essa toleraria, cara, queimaria colchão, faria um escândalo, cara. Nós não vamos mandar Não embora sei. essa turma. Não sei, Eu deixa eu acho ouvir isso. o Thiago. Você acha? Tudo bem que pode não ser uma verdade absoluta, mas me dá a sensação, empresa que desconstrói a agenda de diversidade, o RH é fraco. Eu acho. Concorda comigo? Eu concordo. Aí, tá vendo? Viu? Defendi uma tese. Porque às vezes a coisa vem muito de cima e também o profissional de RH não tem para Vamos onde supor, correr, vamos né? supor que Perfeito. o acionista Mandou. mandou, É. mandou fazer. Mas, cara, manifesta. Vai Mas pra você tem que mídia. pôr uma briga. Vai pro LinkedIn e fala É. assim, olha, eu estou mandando embora todo mundo da diversidade, mas quero dizer que somos absolutamente contra. Estamos fazendo isso no Big Stick. E assina a da tua po- carta. Da E assina. da porta para fora, o que você vai fazer? Mas da porta para dentro tem que ter uma briga grande. Tem Uhum. que ter uma briga que pode culminar, inclusive, com a sua saída da organização. Isso. Né? A saída com a cabeça erguida, E inclusive. dizendo que- Cai Saiu. atirando o Cai RH. atirando, pô. A gente precisa de... Você, RH, meu amigo, você, minha amiga, precisamos de... Como é que você fala, Amanda? É um mundo de autenticidade. Fala o que você acredita. Agora para de tirar pedido. Ah, então agora... qual que é a onda? Eu acho que, enfim. Ai, porque é ruim, parece que a vida não vale a pena. Imagina você acordar todo dia e se arrumar para ir trabalhar num lugar que você não acredita, que você não concorda, você sendo a pessoa que cuida das Fiquei pessoas. imaginando pessoas empresas que tinham programas desenvolvidos, estabelecidos, que cancelaram Uhum. os departamentos de diversidade. Todas as pessoas de grupos minorizados que estão nessas empresas, como é que elas se sentem? É, Enganadas, enganadas. né? É o- Traídas. Washing? Não só o RH tem que se impor. Todo mundo que Todo mundo. concorda com isso. a agenda de diversidade tem que se impor. Essa é uma agenda de todo mundo, né? Sem dúvida. Essa é uma agenda Ela de só todos tá nós, né? colocada dentro do RH porque tinha que estar em algum lugar, mas Sim. É igual inovação, não tem que É ter uma igual área de inovação. inovação. Todas as áreas têm que inovar, todas as áreas têm que cuidar de inclusão e diversidade. Uhum. Mas eu quero deixar o assunto mais leve agora, porque eu não Uhum. posso terminar esse podcast sem que você fale sobre o seu livro pra gente. Ei. Um romance. Conta um É. pouquinho pra gente. Em 2019, 18, eu sempre gostei de escrever. Quando eu era pequeno, eu gostava de fazer redação, eu escrevia peças de teatro para a Olha. escola. Eu abandonei isso. Uhum. E aí eu descobri que tinha um curso, um mestrado de formação de escritores, de escrita criativa. Eu falei, vou fazer, Que legal. né? 2 anos. Uhum. E eu fiz esse mestrado e o trabalho era escrever uma peça que fosse um livro, Sim. né, alguma coisa. Eu fiz e aceitaram publicar, Olha só. né, a editora. E aí meu livro saiu, né? O livro ele chama O Rio Entre Nós, é uma ficção, é uma história, é um romance entre 2 rapazes que começa em 1994 e o livro acaba quando é mais ou menos 2019. Então são aí 25 anos de idas e vindas e de história, mas aí eu não posso contar mais. Né? Não, que as Você não pessoas vai vão ter contar o que- fim, mas você pode contar pra gente todas as temáticas que você acaba tratando, né, neste romance, né? Porque elas estão todas ali permeando a história. né? O romance tem uma característica, embora ele seja um romance LGBT, que ele não discute o sair do armário. Uhum. Né? Uhum. Essa
para os personagens, isso aí já passou. Os problemas são outros. Uhum. São problemas de como você sustentar um relacionamento, como você lidar com a família, ou lidar com uma sociedade Preconceituosa, né? preconceituosa, mas não de se assumir. Sim. Né? E por aí vai. E é muito legal porque é uma história de amor e não sei se o final é feliz ou não. Vou ter que descobrir, né? Vou ter que comprar. Tem que ler. Tem que ler O Rio Entre Nós. Muito Isso. bem. Se passa num cenário maravilhoso, inclusive, né? Que é Sim. na incrível cidade, um dos cenários, né? Ele Na verdade, começa... Porque a história, assim, tem um estudante, um médico residente brasileiro que está fazendo um mochilão na Europa e está em Praga, aí conhece esse outro cara num supermercado, que é um ajudante de cozinha lá. E aí a história é essa. Então tem muita coisa em Praga. Ele começa e termina em Praga. Maravilhoso, Praga. Sim, então você pode viajar a Praga Lendo pelas o livro palavras de Tiago. Muito obrigada por ter topado participar desse episódio conosco, nessa temporada tão especial pra gente, nesse mês, que deveria ser o ano inteiro. Mas é claro, a gente não deixa de lembrar, né, esse mês e de sempre fazer uma menção especial a esse tema, né? Não, obrigado vocês pelo convite, foi muito bacana. O pessoal te segue, te acha no LinkedIn, Thiago Zanon. Thiago Zanon. Siga Thiago Zanon. No LinkedIn, eu não sei qual Não, A gente vai colocar aí, a gente vai colocar aí no lettering, a gente coloca no lettering, siga Tiago no LinkedIn, siga Tiago também no Instagram, porque tem lá umas críticas de livros que ele faz, vários conteúdos de literatura. Brincadeira que a gente gosta. A gente gosta. Muito obrigada, obrigada, Tiago. Obrigada, Alberto Reutemann. Obrigado, Amanda Costa. Obrigada a você que está aqui com a gente toda semana. Segunda-feira tem mais. Um beijo. Continue seguindo a gente, podcast Caos Corporativo, em 7 plataformas. Manda pros amigos, pros inimigos. Até semana que vem. Um beijo. Larga o like. Tchau, tchau.